Aula 8. Mobilidade social. Nesta aula, estudaremos alguns aspectos relacionados ao fenômeno da mobilidade social no Brasil. Como vimos na aula 7, determinar a classe social de uma pessoa pode ser uma tarefa repleta de dificuldades, mesmo em países que possuem uma estrutura ocupacional relativamente estável, como é o caso de países desenvolvidos. No caso do Brasil, essa tarefa pode ser ainda mais problemática, em função dos problemas sociais vivenciados no país e das rápidas transformações econômicas que ocorrem na sociedade. O termo mobilidade social refere-se ao movimento de indivíduos e grupos entre diferentes posições socioeconômicas no interior de uma determinada sociedade. O termo mobilidade social também pode ser definido como a passagem de uma pessoa ou de um grupo de uma posição social para outra, dentro de um conjunto de camadas sociais. Há dois tipos básicos de mobilidade social: a vertical e a horizontal. A mobilidade social horizontal se refere à movimentação das pessoas de forma lateral, sem mudança de classe social. Essa mudança lateral ou horizontal pode se referir à mudança geográfica, quando, por exemplo, a pessoa se muda de um bairro para outro ou de uma casa para outra. A mudança da favela para um bairro de casas populares não faz a família mudar de classe social, mas certamente faz a família mudar para uma situação de vida melhor. Ao contrário, a mudança da família de um conjunto habitacional para uma favela pode levar a família a uma situação de vida pior do que a anterior. Esse é um exemplo de um caso de mobilidade social horizontal. Outro exemplo de mobilidade social horizontal acontece quando a pessoa muda de função dentro de um mesmo emprego. Vou dar o exemplo da Aparecida. Ela trabalhava em um hospital como auxiliar de serviços gerais. Sua função no trabalho era limpar os quartos, corredores e banheiros do hospital. Ela trabalhava na área da faxina. Um dia, sua chefe descobriu que ela havia ingressado na faculdade em uma universidade pública. A chefe então percebeu que poderia utilizar os serviços da Aparecida em outro setor de trabalho. A Aparecida continuou sendo auxiliar de serviços gerais. O salário continuou o mesmo, mas ela passou a trabalhar como chefe da lavanderia. Antes, ela trabalhava em pé e fazendo faxina o dia inteiro. Após a mudança, ela passou a trabalhar sentada e ter acesso a um computador. Nesse caso, houve o que chamamos de mobilidade social horizontal. A mobilidade social vertical indica a passagem de um indivíduo de uma classe social para outra, ou de uma fração de classe social para outra fração de classe social. Também para um extrato social diferente. Dizemos fração de classe porque dentro de uma classe social maior, há diferentes divisões internas em outras frações de classes sociais. A mobilidade social vertical pode ser ascendente ou descendente. O caso da charge, que aparece aqui, é um caso de mobilidade social descendente. Na mobilidade social vertical ascendente, acontece uma ascensão ou uma promoção social, ou seja, o sujeito passa de uma situação social e econômica inferior para uma situação social e econômica superior. Na mobilidade social vertical descendente, acontece um rebaixamento social, ou seja, o sujeito passa de uma situação social e econômica que era superior para uma situação social e econômica inferior. É o caso que nós estamos vendo na charge. As pessoas
regredindo em termos econômicos e sociais da classe B para a classe C, da classe C para a classe D, da classe D para a classe E. As causas que levam uma pessoa a vivenciar uma mobilidade social descendente podem ser complexas e variadas. No entanto, o desemprego, provocado pelas recorrentes crises econômicas que o Brasil vem sofrendo, tem se configurado como uma das principais causas para a mobilidade social vertical descendente no país. As taxas de desemprego no Brasil aumentaram muito desde o ano de 2015, com o agravamento da crise econômica nacional. Não entraremos nas causas que levaram a essa crise econômica. Abordaremos apenas algumas das consequências dessa crise sobre a geração de emprego e a mobilidade social no Brasil. Do ano de 2014 para o ano de 2015, mais de 2 milhões de trabalhadores perderam o emprego no Brasil. Em 2017, o Brasil chegou a ter por volta de 14 milhões de desempregados. O nível desceu um pouco para 13 milhões e pouco, 12 milhões, e depois subiu de novo em março de 2018 para 13 milhões e 600 mil desempregados. Bom, de qualquer forma, o número de desempregados é muito alto. No ano de 2015, alguns jornais brasileiros veicularam reportagens mostrando que mais de 60 mil pessoas se inscreveram para um concurso para gari na cidade do Rio de Janeiro. E é comum vermos no jornal notícias, por exemplo, de um supermercado que vai oferecer vagas de emprego. E a quantidade de pessoas que aparecem para concorrer a uma vaga ultrapassa o valor de 10 mil pessoas. Né? Às vezes o supermercado tem que abrir o seu escritório por 2, 3 dias para poder entrevistar todo mundo, pegar o currículo de todo mundo. Outras reportagens mostraram também que o desemprego não atingiu apenas pessoas de pouca escolarização, mas também pessoas altamente escolarizadas ocupando cargos de altos salários. Em caso de desemprego, as famílias têm dificuldade para manter o estilo de vida a que estavam habituadas anteriormente, né? Pessoas de meia idade que perdem os seus empregos sentem dificuldades também em encontrar novos empregos, ou só conseguem arranjar trabalho com um nível de rendimento mais baixo que o anterior. Isso tudo faz a situação socioeconômica da família ficar pior do que antes. Então, nós dizemos que é uma mobilidade social vertical descendente. Vertical por quê? Porque a pessoa muda de extrato social. Se ela pertencia à classe B, ela passa a ser classe C. Se ela pertencia à classe C, ela passa a ser classe D ou até classe E, dependendo se a pessoa vai demorar muito ou não para conseguir um emprego. Vou interromper aqui e continuamos no próximo bloco.